Olá pessoal, tudo bom? De volta, né? Fazia tempo que vocês não me viam, mas eis-me aqui, né? Vamos continuar a aula. Eu lamento que eu tenha interrompido a aula durante tanto tempo, né? Mas a gente vai conseguir voltar daquele pontinho que a gente tinha parado, que é a radioquímica da água, da decomposição da água. O assunto é interessante, mas vocês têm que lembrar que eu não sou químico, tá? Então peço desculpas se eu cometer algumas imprecisões, né? Principalmente na parte de química, porque meus conhecimentos não são assim tão avançados, tá? É uma coisa meio de colegial. Vamos começar então. Onde está aqui? Pronto. Então, lembram dessa transparência? Pois é, fazia tempo que a gente não a via, né? Cá está ela. O efeito químico das radiações sobre a água. Então, as coisas começam aí no tempo do Lavoisier, né? Grande químico francês, importantíssimo químico francês. Foi guilhotinado na Revolução Francesa, não devia, né? No ano seguinte que ele foi guilhotinado tinha um monumento em homenagem a ele. Mouse. Enfim, em 1783 está aí, né? Lavoisier anuncia que a água é composta por hidrogênio e oxigênio. Então, a água não era um elemento puro, era um elemento composto, uma molécula composta, né? Nós temos depois, né, na evolução da química, né, a volta da antiga teoria atomista dos gregos, né, com o Dalton. Então, os gregos, eles, depois a gente uma hora fala sobre isso, eles sempre pensam em termos de causa-consequência, tá? As coisas não acontecem por uma combinação esotérica, elas acontecem por causa de alguma coisa, né? Os gregos, eles tinham essa linha de pensamento, mas a limitação deles às vezes levava a enormes fantasias, tá? Então, porquê das coisas, né? Isso é explicação fantasiosa. A teoria atomista, ela acaba caindo numa coisa parecida com essa, tá? Então, a matéria é feita de pedacinhos indivisíveis que mantêm a sua identidade ali. Aí, como é que acontecem as interações químicas ali? Como é que acontece a interação da matéria? Eles têm ganchinhos, têm velcros, não existia velcro na época dos gregos, mas o Dalton ressurge com isso, basicamente por um motivo bem interessante. Você começa a fazer decomposições químicas e achar nessas decomposições aí, nas fórmulas estequiométricas, números inteiros, tá? Então, isso era um bom motivo para a teoria atomística voltar. Então, os elementos eram sempre assim, porcentagens inteiras. A da água parece que ele errou, tá? Ele tinha aí, hidrogênio e oxigênio, deve ser uma parte e a outra parte de oxigênio. Eu não sei se ele não sabia, né? Mas tinha dois conterrâneos dele aí, ingleses, né? Que uns anos antes haviam feito, sem querer, a decomposição da água usando eletricidade. O que aconteceu? Esse Anthony Challis aqui, e o William Nicholson, né? Eles estavam mexendo com as pilhas de Volta. A história do Volta, né, do Alessandro Volta, né, italiano, da Universidade de Pavia, da unidade Volt, ela é bem legal. Por quê? Tinha os debates sobre o que era eletricidade dele com o outro italiano, né? Não vou falar amigo, mas pelo menos contemporâneo, que chamava Galvani. Então, o Volta tinha ideias ali sobre eletricidade. O Galvani, ele falava... ele se apegava muito ao exemplo da perninha da RAM, que quando você punha um metalzinho ali no terminal, no nervo motor da perninha da RAM, a perninha pulava mesmo dissecada. E ele achava que era uma propriedade animal, né? Da vida, que tinha a ver com vida.
E o Volta, ele fala assim, olha, isso daqui, depois, né, de muito pensar, eu falo, isso não tem a ver com o animal, tem a ver com ser um substrato com sais ali, em uma concentração, e depois, quando você põe o contato, né, do metal, é outra coisa. E é isso que está fazendo a eletricidade, uma corrente de eletricidade fluir, né? Então ele propôs o que ele chama de pilha seca, mas que na versão original dele não era seca, era molhada. Era uma laminha de algum gás ali com, sei lá, com um pano, e depois ele alternava com a laminha de outro sal com outro pano. E ele ainda fazia sanduíches isso, né? Alternando, né? Então, um sal, outro sal, um sal, outro sal. Sempre nessa coisa assim de laminha, né? Isso fazia a eletricidade, né? Que antes só era conseguida com fricção. Eram as garrafas de Leyden, né? Aquilo lá você fazia com fricção e armazenava dentro do capacitor, que era a garrafa de Leyden. E ele escapou da garrafa de Leyden. A partir daí começou a ter as baterias, né? E com as baterias a voltagem. Excelente história, não tem a ver com a nossa aula, aumentei a cultura de vocês, tá bom? Então tá bom. O que eles viram? Eles estavam querendo melhorar a bateria do Volta, eles estavam em contato com o Volta, Alessandro Volta. Então eles construíram a bateria e por algum motivo ali, para melhorar a condutividade, alguma coisa assim, eles colocaram os eletrodos na água enquanto mexiam com qualquer outra coisa, sei lá. Mas viram que nos eletrodos, né, começava a ter umas bolinhas de gás de um lado e no outro eletrodo também tinha umas outras bolinhas de gás do outro lado. E esse gás aí, né, eles não esperavam que fosse aparecer gás, né, um novo método para a produção de gases. E daí eles identificaram, um gás era o gás hidrogênio do terminal negativo e outro era o gás oxigênio que saía do terminal positivo. E nessa proporção aqui, ó, era para ser 2:1, né? Mas eles mediram 142,72, né? Tá bom, né? Bem, né? Chegaram bem perto, né? E daí é aquela coisa, né? Falar, que isso é interessante, né? Falou, olha, aparentemente a água está sendo decomposta, né? E o Gay-Lussac, né? Ele é muito famoso pelos estudos com gases, né? A expansão de gás na mesma temperatura, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Então o PVT, né? PVT igual a constante. E ele chegou a essa conclusão aqui, né? Que a água era feita de 2 volumes de hidrogênio e 1 volume de oxigênio. Né? E que bate com a fórmula aqui, né? Essa fórmula, Berzelius é o grande químico sueco, o pai da química, muitos o consideram assim, né? Realmente admirável. E ele chegou na fórmula da água, tá bom? Então, passamos essa parte da água, agora está todo mundo sabendo de água, agora vamos saber sobre ácido. Na próxima transparência, perdão. Então, olha só, vamos falar aqui um pouco de radiação ionizante e sistemas biológicos, né? Voltamos, estamos em 1800, no começo de 1800, agora vamos no começo de 1900. Né? As técnicas de radiação ionizante estavam mais acessíveis e o pessoal via as aplicações médicas, já tinha várias propostas a ver com radioterapia. Só para adiantar um pouco para vocês, né? O câncer, no início, depois eu vou falar sobre isso, mas uma das teorias é que ele era uma infecção, de alguma forma. Então, quando você usava a radioterapia, eventualmente você estava querendo não matar as células, queria matar a infecção, né? E, de qualquer forma, essa dúvida sobre célula e radiação e o que dava para prever ou não, né, já começava logo no seu início, né, como a radiação influenciaria o meio das células aí, né?
E o que leva à pergunta química, né? Existem espécies químicas diferentes que estão sendo feitas pela radiação ionizante ou não? É hidrogênio e oxigênio, né? Então, para responder essas perguntas, né? O Pierre Curie, né? Lembram dele? Ele vai entrar nas próximas transparências. Aqui eu vou fazer um apanhado de química um pouco deficiente por causa das minhas deficiências, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre ácido, que eu mal me lembro direito, mas o que eu quero falar sobre ácido é desse aqui, ó, H3O+. Professor, tá errado. Olha, é assim. Conceito de Arrhenius, né? Se não me engano, sueco também. Dinamarquês, sueco, sei lá. Ácidos são espécies que, ao reagirem com água, produzem íon positivo, o H3O+. Nunca ouvi falar nisso aqui. É um ácido. Vocês vão ver, nas transparências que eu for colocando, vocês vão ver H+. Ué, por quê? Porque, de alguma forma, não vai ter um próton sem elétron no meio da água ali, dando bobeira, tá? Esse próton sem elétron, ele não vai estar sozinho, ele vai estar associado a uma molécula de água de alguma forma. E é nesse ácido estável aqui, vamos lá, ele tem a base conjugada dele, é um íon, né? Mas ele tem uma certa estabilidade. Só para acrescentar, né? Falar isso aqui vale em meio aquoso, né? Depois o pessoal foi vendo reações químicas que não estavam em meio aquoso e foram falando quem que é o ácido, quem que é a base aqui, né? Tá meio difícil. Então, o Bronsted, né? Ele falou, olha, o ácido é aquele que é o doador dos prótons, né? Então, tinha amônia. Bom, se a amônia doou próton, ela era o ácido, tá? Lamento aí, meus conhecimentos de química não vão muito longe para exemplificar reações. E o Lewis, também no começo aí do século XX, né? Falou, olha, o ácido, né? O ar, né? Ele não precisa receber um próton, mas ele tem que receber o par eletrônico de uma ligação covalente aqui, ó, tá? Bom, aí acabou meu conhecimento de química. Eu espero que o de vocês seja melhor que o meu. Esse aqui eu achei bonitinho. Eu vou colocar, né, cerca de 1850, a se pensar. Então ele fala assim, é um livro-texto sobre química, tá? Que a água são dois átomos de oxigênio, dois átomos de hidrogênio com oxigênio no meio. Se você trocar um desses átomos por outro grupo negativo, né, na ligação aqui, você tem um ácido. Se você trocar o grupo, um dos hidrogênios para um grupo positivo, é uma base. Isso aqui tem cara de base mesmo, que dos meus antigos conhecimentos de química. Isso aqui eu já não relaciono com ácido, mas com certeza é um ácido. E esse é interessante, olha, mas se sair o grupo positivo de um lado e o grupo negativo do outro, fica isso aqui, então você tem um sal. Você depois vai que alguém se entusiasme aí e fala, professor, eu nunca quis fazer física, eu queria fazer química, né? Olha aí. Então, vocês lembrem-se aí do George Barker, né? E de todos os outros químicos que eu falei, né? Os pais da química. Muito bem, mas a gente não está falando de química, isso aqui é aula de radiólise da água, tá? Então, Pierre Curie, esse aqui é um físico famoso da época, tá? Então, em 1901, eles foram atacar esse problema. Então, falou, olha, parece que o rádio faz uns gases aí, né? Então, observar a liberação de hidrogênio e oxigênio a partir de umas soluções de sais de rádio. Então, com certeza, nessa época, o rádio que tinha a quantidade de vida ser muito pequena. Mas, quando eles dissolveram na água, de alguma forma borbulhou, tanto oxigênio como hidrogênio, né? Não sei como eles viram isso, tem que ler o artigo. Aí a proporção era maior que 2:1, quer dizer que tinha bem mais hidrogênio de oxigênio, não é uma radiólise, né? Mas principalmente esse de Birne, ele hipotizou assim, olha, provavelmente as moléculas de água estão sendo quebradas,
Não sei porque é um café aqui, tá? Bom, essa aqui, não, umas bolinhas que é o oxigênio, né? No caso, o oxigênio, né? Ele falou, olha, talvez ele não tenha saído, não esteja saindo como gás, como se fosse uma radiólise, né? Talvez ele tenha ficado aqui nas moléculas da solução da água. Ó, vocês têm que lembrar que água destilada, água super pura, água não sei o que, é uma coisa relativamente moderna, tá? Nessa época aí, quando tinha água potável, já era uma conquista. Então, eventualmente, né, muito de falar, onde que foi parar o tal componente? Ele estava na impureza da água. Né? E então era a hipótese dele. Mas o de Birney, ali ele falou assim, olha, agora me falta a lembrança se ele constatou ou se ele hipotizou. Eu acho que ele constatou que o oxigênio ele estava aumentando, ele ficava mais de uma forma da água oxigenada aqui, peróxido de hidrogênio. Então, junto com a água, tinha água oxigenada e de alguma forma ele tinha uma titulação aí, alguma coisa assim, ele conseguia medir essa porcentagem. 1901, rádio, uma coisa a se pensar. Olha, né, nós estamos nessa época aí ancestral, tá? Vamos trocar a transparência. Troca a transparência. Pronto. Aqui, né? Então, só um pouquinho. Né? Então, a hipótese dele falou, olha, alguma coisa, água quebrada, né? Fragmentos de água, ele é produzido. Esses fragmentos, quando eles combinam, parte vira o hidrogênio, gás de hidrogênio, e a parte vira água oxigenada. Tá? Razoável, bem razoável, né? Mas teve um probleminha. Esse negócio aí, com o tempo, não foi mais visto. Ele parecia que é uma coisa particular do rádio que estava na água. Por quê? Com o tempo, a gente está no comecinho do século, tá? Os feixes de raio-x, as máquinas, né? A produção artificial de radiação ionizante é precária ainda, é aquelas ampolas do Röntgen. Mesmo radioterapia era feita com aquelas ampolas do Röntgen. Então, com o tempo, esses aparelhos foram ficando mais parrudos, tá? Conseguiam fazer uma intensidade de feixe maior. E a radioquímica da água, ela aparece nesse contexto, à medida que vai aparecendo feixes de radiação ionizante mais fortes. Na época do Pierre Curie, aquela 1901, o mais forte que você conseguia era com os materiais radioativos. Mas aqui, alguns anos depois, algumas décadas depois, nós estamos, né, em equipamentos de raio-x. Por que mudou? Aqui. Então, olha só. Quando o pessoal repetia aquele experimento, né, vamos jogar raio-x na água e ver o que acontece. Não acontecia a mesma coisa. Durante muito tempo, durante o tempo da radiação, né, a água se tornava quimicamente muito ativa. Então eles deram o nome, né, já que ela estava ativa, de água ativada. Muito bem. O que é? As mudanças químicas aconteciam nas substâncias eventualmente dissolvidas. Então, vamos falar, tinha alguma coisa dissolvida lá, que estava quieta, você punha o raio-x, acontecia uma mudança química, né? Só que você desligava o feixe de raio-x, a água voltava ao normal imediatamente. Olha, logo após o tempo de radiação, a água ativada fica desativada. Voltava quase imediatamente ao normal, né? O problema é aquele ali. Cadê o oxigênio e o hidrogênio, né? Vamos falar uma maneira muito discreta para falar que quase que não era observado, né? Então, aparentemente era a água que mudava a propriedade, não tinha quebras de hidrogênio e oxigênio. Então, estariam Pierre Curie e de Broglie errados? Aguente mais 6 transparências, vocês saberão. De qualquer forma, o conteúdo de água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio, não conseguiria explicar a intensa reatividade química apresentada.
Tá? Então, tá bom. O hidrogênio não sei onde foi parar, mas o oxigênio virou água oxigenada. Mesmo assim, aquelas reações químicas só com água oxigenada não ia dar certo. Então, era uma constatação. Ó, aqui era o que o pessoal, então, achava que estava acontecendo, tá? Olha, estamos em 1930. Risse, eu não sei quem é, confesso minha ignorância. Frick, eu já sei quem é, porque vocês agora vão saber. Frick é um nome importante quando a gente fala em dosimetria. Aguentem uma transparência, tá? Mas nós estamos falando de 1930. A irradiação produz água ativada, né? Algum tipo de molécula de água em estado excitado. Água ativa, né? Então, olha aí, a água recebe um HNI e vira uma água super, tá bom? Água com superpoderes. Essa água com superpoderes, quando para o HNI, ela vira água de novo. Mas se tiver um reagente ela faz alguma reação química, tá bom? E água comum não faria. Era o melhor que tinha em 1930. Isso era uma constatação. Deixa eu dar uma mudadinha aqui. Professor, tem duas mulheres feias aí, professor. Né? Vamos lá. Estamos falando de novo do Frick, que era da outra transparência, e Morse, que não tem a ver com o código Morse, tá? É o neto dele, né? O bisneto. Então, sei lá, estou brincando. Frick é aquele químico. Ó, nós estamos até um tempinho antes do que aquela transparência, né? Qual que era a ideia do Frick em particular? Ele pensava assim: eu gostaria de medir, fazer uma dosimetria, mas a partir de química, de reações químicas. É uma ideia que tem logo no começo. Como você vai fazer dosimetria de radiação ionizante a partir dos efeitos da radiação ionizante. Então o pessoal já sabia que velava filme, sabia que fazia descargas de gás, de cargas elétricas no ar, né? Bom, mas em água, né, tá um pouco difícil de medir as coisas, né? Porque qual que era o efeito da radiação na água, né? O que você podia medir ou não, né? Então, eventualmente, ele pode ter pensado isso. Ele falou: olha, muito fácil. Eu vou colocar uma substância na água, essa substância vai reagir com a água, e à medida que ela for reagindo, eu tenho quantitativamente a radiação, né, a energia depositada ali, os traços de ionização, né, quantas ionizações aconteceram na água, um valor, né? Então, eles optaram ali a fazer, eu não sei a linha de pensamento deles, tá? Não sou um historiador tão bom assim, aliás, né? Sou só curioso. Mas a ideia era fazer essa conversão de íons de ferro 2 para ferro 3. Tá bom. Então, o que eles podiam usar? Eles tinham que usar uma substância fácil, né? Que quando houvesse essa conversão, eles facilmente conseguissem medir. Tem a ver com essas pessoas aqui, tá? Então, agora eu vou contar outra historinha para vocês. O sangue aqui, o vermelho da gente, normal, tem a hemoglobina, tá? E aqui é ferro 2. Quando eles se combinam com oxigênio, fica ferro 3. E ele transporta o oxigênio a mais, tá? Então, essa aqui é a hemoglobina, oximoglobina, né? Agora estou na dúvida se é oximoglobina, hemoglobina e oximoglobina ou desoximoglobina e hemoglobina, tá? Vocês me perdoem. Tem no Google, vocês descobrem. Então você tem essa reação. Essa reação não ia dar certo. Eles podiam pôr sangue na água? Podiam, só que ela é reversível, né? Isso aqui acaba revertendo na célula, né? É assim que o sangue com oxigênio, ele tira o oxigênio
a célula tira o oxigênio do sangue, ela é reversível aí, né? Então, eles optaram para usar um parente da hemoglobina, que é essa aqui, ó, methemoglobina. Methemoglobina não é hemoglobina, tá? Tudo é ferro 2 nela. Tá bom. Aí, o que acontece? Se ela for oxidada, todos os átomos ficam ferro 3, mas desse jeito aqui, ó. E esse jeito ele não é liberado. Então, a methemoglobina, quando ela é oxidada, ela vira um composto oxidado para sempre, tá? E ele é azul. Então, a ideia seria essa, né? Falou, olha, eu ponho a methemoglobina na água, irradio, ela vai fazendo essa conversão aqui, olha o sentido, né? É unidirecional e vai ficando, eu imagino que a solução fosse ficando um pouquinho azul, e quanto mais azul, mais radiação. Depois talvez pudesse até ser isolado quantitativamente ali com o método químico e pela quantidade de moléculas, né? Você descobriria a dose, né? Fazer a dosimetria. O que está acontecendo aqui? Por que tem essas pessoas, né? Olha aqui que essa lingona aqui. Essa aqui é uma doença, tá? A gente tem, naturalmente, no mesmo processo que vem a hemoglobina, tem a methemoglobina no sangue. Só que ela é uma porcentagem bem pequenininha. Quando ela começa a aparecer em excesso, pela metahemoglobinemia, tá? Quando ela começa a aparecer com excesso, ele oxida e não leva oxigênio. Então a pessoa começa a ter menos oxigênio no sangue, ela vai ficando, né, uma condição aí hipóxica, sei lá, né, vai tirando o oxigênio dela. Aí, acho que como essa substância é azul, a pessoa tende a perder aquele rosado natural do rosto. Eu não sei o quanto é Photoshop isso daqui ou não. Ah, professor, estou vendo aqui que é azul. Isso aqui é fake news, gente. Isso aqui é o êmbolo da injeção, tá? A substância mesmo, né? O sangue da pessoa é esse preto aqui. Sadio não é, né? Tem alguma coisa errada com esse sangue aí. Enfim, é uma coisa que você trata e a pessoa volta a ter oxigenação certinha, tá? Vamos lá. Muito bem. Então ele pensou assim, era aquela coisa. Quanto de methemoglobina eu ponho? Vou pôr bastante, ligo a radiação, ela, tudo virou methemoglobina, né? Ficou azul, ótimo, né? Agora eu ponho pouco, só para correlacionar, né? Que é uma dosimetria que depende da quantidade de methemoglobina que eu colocaria ali na minha solução. Se eu puser menos, vai ser uma fração menor daquilo que eu pus, né? Se eu puser mais, seria uma fração igual do menos. Não aconteceu assim. O que eles esperavam, fração, né, que sai do zero, é assim, que quanto mais methemoglobina eu tivesse, né, eu ligo o feixe, mais conversão eu tenho. E quanto menos methemoglobina eu tivesse, menos conversão eu teria. Porque tem menos moléculas, seria uma coisa proporcional. Sujou. Tá? Então, nós estamos aqui, né? 1929, 1934. Eles viram que você ligava a fonte de radiação e o negócio, a toda a quantidade, eu não sei se é 100%, uma fração enorme, mas praticamente convertia tudo. Né? Olha aí, mesmo menos moléculas, mesmo bastante moléculas, tudo convertia, né? Não dependia muito da radiação. Então esse dosímetro aí tá furado, tá? Não tá medindo nada. Mas é de se pensar, né? O que tá acontecendo, né? Ó, a methemoglobina é aqui, ó. É essa aqui, né? Então eles falavam, olha, desses dois artigos, acredito que os dois, né?
A methemoglobina, ela não é uma molécula pequenininha, não é água, tá? É uma macromolécula. A hemoglobina, o pessoal fala pigmento, tá? Então, o peso molecular dela é de 68 mil. Desses 68 mil, você pega uns 3, 4 átomos de ferro, tá? Peso atômico, não lembro, acho que é 26, tá? E falar, mas poxa, a radiação está achando sempre essas três, na totalidade, as 3 ou 4 moléculas no meio de tudo aquilo, né? Seja pouco ou seja muita. Então, o efeito indireto é a hipótese deles, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eles vão falar assim, não é a radiação que está fazendo a conversão da methemoglobina. A água está fazendo algum subproduto, né? Aqui é o solvente, né? Ele vira alguma outra coisa, e essa alguma outra coisa que vai achar os átomos de ferro e do ferro 2 vão fazer a oxidação. Tá? Então, esse é o efeito indireto da água, né? Então, isso se está no solvente, não tem que fazer, né? Se você quiser medir o efeito direto, você vai ter que tirar o solvente, é o mínimo, né? Aí a dosimetria do Frick, algumas transparências, não nessa aula, depois. Tudo bem. Olha, aqui um outro efeito indireto da radiação ionizante, eu vou usar para exemplificar, tá? Talvez tem algum detalhe que tenha me escapado, mas é mais ou menos a mesma coisa que a vitamina C. Olha aí. A vitamina C, ela é solúvel em água. Então, olha, não é a única. A vitamina B, então isso aqui é B1, B2, B3, B12. Mas parece que várias das vitaminas B são todas solúveis, mas elas não se degradam tão fácil sob radiação, tá? A vitamina C se degrada, então ela é uma preocupação quando se mexe aí com conservação de alimentos, vamos supor, né? Olha aí, se você submeter aí a vitamina C dissolvida, né, ela se oxida, né? Ou é decomposta. E essa quantidade, eu pus aqui independe da dose, mas é mentira, né? Olha aí, ela depende da dose. O que eu entendo aqui, que não é que ela também é decomposta ou se oxida. Se ela se oxidar, ela pode reverter para a vitamina C, tá? Então é um equilíbrio químico, na verdade, que você desloca se tiver dessa forma ácido deídrico aqui, né? Se ela decompuser, não. Mas isso porque ela está em água. Né? Então, se ela tiver em água, chega no momento que não, né? Você põe a dose e ela vai simplesmente sumindo. Independente, né? Desde que passe desse ponto da dose. Mas no caso se tiver congelado, né? Se tiver um suco de laranja congelado, daí sim, ó. Não acontece muita coisa não, né? Com a radiação. Então nós estamos falando de soluto de novo, né? Da água. Tá bom? Olha aí, essa aqui é a última transparência. Então eu vou sair daqui e vou vir para esse cantinho. E olha aí. Nós temos a ação direta e a ação indireta, né? Então, vou falar para vocês de ação direta primeiro, né? É aquele que a gente estudou. Então, tem curva de Bragg, tem perda de energia, tem Bremsstrahlung, né? São aqueles processos físicos, né? É a interação direta da radiação aí, né? Deslocando as partículas carregadas e essas partículas carregadas fazendo alguma coisa, né? As partículas carregadas são os elétrons. Então, o fóton de alta energia interage com a molécula do meio, né? Faz-se uma alteração química da molécula, que é um fragmento, é um íon, né? Ela se recombina, né? Agora, esse tipo de coisa, não sei se vocês lembram lá dos traços de ionização, tem os spurs e os blobs, né? Os spurs são os guspidinhos aí, né? São as ionizações discretas, bem pouquinhas, né?
são os pontinhos, né? De qualquer forma, o elétron que for colocado em movimento, ele vai ter mais ou menos, para fazer a reação química, ele vai ter um alcance muito pequenininho. E aqui é uma medição, né? Uma estimativa aí. Nós estamos falando de nanômetros. Nanômetros, né? Olha aí, 30 nanômetros. Isso aqui é escala atômica. Tá? Sal de cozinha, tá bom, a gente tá falando aqui de 1, né? 1, 0, 1, não lembro. Mas, olha aí, de DNA, nós estamos falando de 2. Ó, professor, mas então não vai fazer ação indireta. Não, sempre dá. Mas o problema é que tem que estar muito localizado em cima da estrutura da reação. Então, se você for pensar que as reações químicas de fita de DNA estão acontecendo em cima do DNA, você teve o spur, né, as guspidinhas acontecendo em cima da fita. Pensa que isso tudo é muito microscópico, né? A probabilidade é muito pequena. Então, isso aqui, entre aspas, seria o tamanho de um spur. Muito pequenininho. E o blob? O blob é que nem o spur, só que é um monte, é mais deles, né? Então, em vez de uns 3, 4, é uns 10, 12. É uma coisa um pouquinho maior, é mais de posição de energia. E raio delta? É o carreira só, é o elétron com carreira só, né? Então, essa aqui é a ação direta e essa é a ação indireta, né? É com água. Acontece a radiólise da água e os radicais livres, que eu poderia ter sublinhado aqui, boa ideia, são produzidos. Os radicais livres é aqueles fragmentos HOH que o de Berny havia proposto em 1901. Eu duvido que ele soubesse que isso era possível de ter aqueles fragmentos, tá? Olha eles aqui, radicais livres. A interação daí é com a água. E elas fazem as espécies químicas, tá? Que vão fazer a reação química. E elas ocorrem numa distância maior. Pensa, lembra naquele filminho do traço de ionização? Então você tem o traço de ionização passando, né? A gente viu na câmera de nuvens, né? Ela some. Aquilo lá é microscópico. Se você está vendo a condensação, é uma coisa que, sei lá, né, dentro de uma fração ou centésimo de milímetro, ele ficou visível a olho nu. Então, nesse traço de ionização é onde você tem uma difusão daquelas moléculas. Aquilo lá era ar, tá? E água. Mas é a mesma coisa, você tem uma difusão desses radicais livres. E o outro eletrohidratado, professor, está inventando. Que eletrohidratado? Suco de elétron? Quem vai querer tomar isso? Toma choque. Né? Calma, todo mundo toma, é normal, tá? Eu não sei química, vai ver que eu estou enganado, mas eu estou, tá certo. Então, nós temos aqui esse negócio que chama estresse oxidativo. Por quê? Isso daqui é o começo de uma cascata de espécies químicas, tá? Elas vão dar origem a essa daqui, o ROS e o NOS, que esse aqui são os radicais livres de oxigênio e os radicais livres de oxigênio e nitrogênio. Então, são as espécies químicas, né? Eles têm uma difusão bem maior pela célula e eles fazem mais reações químicas. E eles vão fazer o tal do estresse oxidativo, que é matéria da parte de célula, que eu fiquei que nem um camelo, estudando durante 3 semanas para entregar para vocês limpinho, né? Como se fosse um bacalhau, assim, temperadinho, vocês nem viram jogando aquele monte de osso e pele de bacalhau no lixo, né? Mas tudo bem, esqueçam que eu falei isso. E aqui é a proporção, tá? Isso aqui é uma estimativa. Eu cheguei a ver o artigo que fala disso aqui, dos 70% de efeito, né? É um número corrente. Aí ele fala assim, não, mas tem ocasiões que esse número pode diferir, né? De qualquer forma, em meio de citoplasmático, é uma estimativa, tá? É uma estimativa grosseira, só para falar que a ação indireta ela é predominante, né? E o que é isso aqui? Isso aqui é a fita de DNA. Isso aqui é a fita de DNA enrolado em umas bobinas aqui, tá? Essas bobinas é um conjunto de proteínas que se chama histonas. Aula de célula. Quem ficou 3 semanas preparando material? Né? Tá bom.
Aí, esse aqui é esse colarzinho de estonas aqui de DNA, né? Olha ele aqui, né? Ficando numa massa mais compacta. E na hora que esse negócio começa a enrolar, é que nem um fio de telefone, tá? Do fone, do telefone. Ele começa a enrolar e vai ficando grosso. E no máximo de compactação, ele vira um cromossomo. Aqui é um número muito pequenininho, mas está escrito 1400 nanômetros de, né? Quer dizer, 1,4 micra, né? Para essa, não vou falar extensão, para essa altura aqui, né? Para essa largura. Então, quando a gente fala de radiação ionizante, se a gente estiver falando de uma interação de efeito direto, ela tem que dar o azar de cair aqui certinho. Se tiver um efeito indireto, seja lá o que aconteceu, você tem essas espécies químicas que podem migrar, né? Por isso que ele achava o ferro da methemoglobina, tá? Porque daí tinha bastante e sempre achavam sempre tinha um ferro ali no alcance aí, não tinha essas distâncias super curtas, tá bom? Aqui é a próxima transparência. Então aguentem, né? Então aqui eu vou sair. Pronto. Gente, eu agradeço, tá? Agora eu tenho um monte de aulas prontas e agora eu vou começar a fazer uma aula atrás da outra, tá? Então, eu peço desculpas aí pelo atraso, mas agora vai ser assim uma metralhadora de aulas, tá bom? De novo, agradeço a atenção de vocês, tomara que vocês gostem do filminho. E essa é a primeira parte. Eu acredito que eu vou dar 3 partes. A parte de radiólise, né? Mas estamos chegando. Isso é uma aula gostosinha, tá bom? Então eu vou subir aqui e agradeço mais uma vez. Até mais. Ti mando le fiori che resta in te.